Olha só, quem diria? Nós somos um animal sim arrogante. Aliás, eu fazia uma coisa, agora parei de fazer. Fiz nesse hotel que nós estamos hoje hospedados aqui, né, na Bahia, quando ele tinha outro nome. E uma vez eu entrei nesse hotel que estamos hoje. Entrei, fui para a recepção, fiz aquilo que em português a gente chama de check-in. Aí peguei, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, fiz aquilo que você faz em quarto de hotel. Você dá uma ajeitada no lugar para ficar do teu modo, né? Começa a ler o que está em cima, folheto, preço de frigobar, essas coisas. Peguei minhas malas e voltei para a portaria. O rapaz falou, onde o senhor vai? Eu falei, vou embora. Ele falou, como vai embora? O senhor não gostou do hotel? Eu falei, ótimo hotel, maravilhoso. Eu falei, então o senhor vai embora? Eu falei, porque eu não posso ficar aqui. Eu falei, como não pode? O que aconteceu? Eu falei, está no regulamento. Ele falou, o senhor está brincando. Eu falei, tá sim, pega aí o regulamento. Ele pegou, eu falei, lê aí, artigo 12. Ele leu, o hotel não admite a presença em suas dependências de animais de quaisquer espécies. Ele olhou para mim e falou, mas o senhor trouxe algum animal? Falei, não, filho, eu sou um animal. Falei, não, o senhor não é um animal. Falei, sou e você também é um animal. Aí ele usou a frase, mas o regulamento não fala de animal que nem a gente. Cuidado, tem gente na vida que acha que tem gente e gente que nem a gente. Gente que vale, gente que não vale. Gente que vale menos por causa da cor da pele, da capacidade de mobilidade, da religião que pratica, da escolaridade que tem, da orientação sexual. Tem gente e gente. Quem diria? Gente que vale menos porque, não fala que nem a gente, não olha que nem a gente. Quem diria? Aliás, você vê isso em vários lugares. Quando alguém quer falar sobre igualdade, diz aqui, todos somos iguais nessa empresa, aqui não fazemos diferença do porteiro ao diretor. Aqui não criamos distinção entre as pessoas, aqui todos são iguais, da diretora ao faxineiro. O gesto não é inocente, como palavras não são tão inocentes. Como a gente tem de pensar o quanto vale imaginar. Na política, quantas vezes eu vi de cima do palanque, e eu tive que me policiar várias vezes para não fazer isso também, de cima de um palanque, a pessoa dizendo, nós temos que levar a educação até o povo, nós temos que levar a saúde até o povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode ter uma cabeça medíocre, que gere uma convivência medíocre, um desleixo com a vida comunitária, com o planeta, com os nossos afetos, com os nossos desejos, com aquilo que marca a necessidade de nós fazermos valer. Mas eu sou bom, eu sou o cara, hein? Já pensou numa noite de quarta-feira, centenas de pessoas em Brasília saem do seu lugar, da sua casa, usam o seu tempo, usam o seu dinheiro, usam o seu esforço, vêm pra cá, lotam. Eu sou bom, hein? Eu posso até sê-lo em algumas situações. Seria tolo sugerir e fingir modéstia. Você sabe que uma das coisas nojentas na vida é gente que finge modéstia. Porque a pessoa que finge modéstia, o que ela faz é te obrigar a elogiar de novo. Eu digo assim, nossa, como tá bonito teu cabelo, imagina, são os teus olhos. Aí você tem que dizer, não, mas tá bonito. Não, são os teus olhos. Ou você chega e diz, nossa, que bom te encontrar, melhorou meu dia. Que é isso? Você fala isso para todo mundo. A pessoa, ela desqualifica o elogio para você elogiar outra vez. Então, modéstia fingida, ela é nojenta, né? Porque ela é uma suposição de humildade que não existe. Mas, embora eu saiba que eu seja bom em várias coisas, eu não sou bom em todas as coisas. Uma das coisas que eu sou bom é em fazer lasanha de berinjela com queijo, com, né, um pouco de parmesão, né? Mas, se eu achar que eu cheguei no meu limite de aperfeiçoamento, eu distraio, relaxo e caio num lugar perigoso, que é a mediocridade. Que é a mediocridade? A mediocridade é quando você ou eu, podendo fazer o nosso melhor, a gente se contenta com o possível. Deu pro gasto. Vou contar uma coisa, quem é mais jovem aqui não imagina, mas quando alguns e algumas de nós éramos crianças, na escola havia boletim. Não havia o mundo digital. O boletim, em vários momentos, ele era por escrito. Em algumas cidades, ele existe o boletim até hoje, mas não necessariamente ele é físico. E no boletim físico, alguns de nós tínhamos uma coisa, eu tinha em Londrina, uma caderneta. Caderneta essa que tinha a nossa foto, onde se anotava as faltas, os recados da escola e notas. E a cada bimestre, nós tínhamos de pegar a caderneta e levar para casa, para o pai, a mãe, o responsável, ler e assinar que estava ciente das notas. Você não entrava na escola no dia seguinte se não tivesse assinado a caderneta pelo pai, a mãe ou o responsável.
o que levou vários de nós a desenvolver habilidades grafológicas. Às vezes eu chegava, meu pai Antônio, minha mãe Emília, olhava o boletim. Filho, a nota máxima era 10, a nota mínima para passar era 5. Filho, que isso? 5 em português, 5,5 em matemática, 6 em história. Pai, deu para passar. Deu para passar. Claro! Esta ideia do deu para passar, deu para entender, deu para fazer, ela até pode ser suficiente, mas ela amarra, ela segura, ela torna medíocre. Eu aprecio imensamente um estupendo carioca nascido aqui, um homem que é um dos nossos maiores cantores e compositores, que morreu infelizmente em 1991 e aqui nasceu em 22 de setembro, dia da primavera, o especial Gonzaguinha. Gonzaguinha que tanto nos emocionou com tudo que fez na vida, e ele um dia produziu uma música que você se lembra, que talvez marque a razão central, né, de nós fazermos o que a gente faz, que é a música chamada O Que É, O Que É. Aliás, quem aqui é da área de educação escolar, e o Pedro num determinado momento perguntou quem era professor ou professor, se tinha. Quem é professor como eu, que sou há 48 anos, eu sei quem é professor ou professor daqui, olhando onde eu estou. É só você olhar as olheiras. Aqui tem várias professoras e professores, claro. E uma das coisas que a gente mais gosta na escola é quando se pode cantar, porque a gente gosta de cantar. Nós entendemos fortemente o que um dia escreveu um maravilhoso compositor, que é Tiago de Mello. Tiago de Mello, um amazonense nascido em Barreirinha, morreu com 95 anos, mas em 1966, eu ainda morava em Londrina, eu tinha 12 anos de idade. Meus pais me deram de presente um livro de poemas, que eu guardo comigo até hoje, do Tiago de Mello, com o título mais maravilhoso que eu vi para esse tempo que nós temos. Porque o livro se chama Faz Escuro, mas eu canto. Existe escuro ao nosso lado, há dificuldade, há penumbras, há turbulências, há dores e agonias, mas a gente canta. A gente não deixa de cantar, de celebrar, de comemorar. Inclusive, o Tiago de Mello fez medicina, né? Então tem muita gente que passou, né, por esta grande cidade, por esse grande lugar na sua formação e que foi capaz depois de levar para a Amazônia. Ele viveu boa parte da sua vida no Igarapé, num barco, construindo poesia. E Tiago de Mello, na sua obra Faz Escuro, mas eu canto, ele caracteriza muito bem o fato de que a gente, para poder cantar cada vez mais, com energia, com inteligência, com alegria, precisa sim buscar o nosso melhor, em vez de nos conformarmos com o possível. Por isso, Gonzaguinha, no Que É, O Que É. Se vocês se lembram, a música tem uma fala inicial, e aí ele inicia cantando viver e não ter vergonha de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar. Ele fala do eterno aprendiz, coisa que somos sempre, cada um e cada um. Mas o mais bonito nessa música do Gonzaguinha é algo que tem a ver também com aquilo que provavelmente seria o desejo de Saramago para uma humanidade que não cegasse voluntariamente a capacidade de convivência, de harmonia, de paz. Afinal, ser pacífico não significa ser passivo. Uma pessoa pacífica não é uma pessoa passiva, é aquela que age para que as nossas diferenças elas não degenerem em rupturas. Nós sabemos o quanto, e o Pedro levantou isso aqui, o mundo digital favorece as conexões e pode favorecer as desconexões. Ele favorece os encontros e pode favorecer, esse mundo digital, as colisões. Dependerá de qual é a intenção e a direção que nós colocamos, nossa inteligência, nossa energia, né, a nossa intenção. E o Gonzaguinha, num determinado momento da música, põe um verso que tem a ver com a nossa reflexão. Ele canta: a vida devia ser melhor. Olha só, melhor. A vida devia ser melhor. Mas ele completa o verso. Ele diz: e será. Olha que interessante. Claro que ele poderia parar apenas na primeira parte do verso. Esse verso bonito assim continuaria. Ao dizer a vida devia ser melhor, já bastaria. A questão é que ele completa o verso. E ao completar, ele estabelece ali um compromisso e não apenas um desejo. A vida devia ser melhor é um desejo. A sequência, que é o compromisso, é quando ele diz e será. E digo de novo, claro que ele poderia dizer apenas a vida devia ser melhor. Esperança, expectativa e intenção. No entanto, quando ele junta essa ideia, a vida devia ser melhor e será,
esse será coloca você e a mim na tarefa de nos apresentarmos para que a gente faça o nosso melhor na condição que a gente tem, em vez de dizer o que eu posso fazer. Aqui é assim. Quando você pega uma vareta, né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. Você fala algo sem a intenção da ofensa, aquilo, eu já ofensa, eu já entrei no modo, Sim. no modo Cortella de verbalizar. Ofensa. E essa pessoa, você não tem um intuito de ofender, essa pessoa se ofende. Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, ela ter sua vivência, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso, sobre nenhuma, no teu gesto. Isso acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga, eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem, né, um background, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e não, mas desculpa. você que se comunica, e eu também, em público, portanto, é diferente de uma conversa. Mas acontece nas conversas também. Claro, também. Mas na conversa você normalmente consegue refazer, porque você vai ter uma convivência com a pessoa, em tese que você vai, né, reatar, né, juntar os caquinhos e colá-los outra vez. Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Eu tenho de levar em conta, eu não tenho que me subordinar, eu não tenho que me calar, né, eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Mas se eu puder evitar fazer isso, né, há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. Sim, mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, te cerceando? Não me torna mais criativo. Vou lembrar algo, o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Tá bom. Não tem a ver, né? Você não vivenciou, né? Você pegou uma parte, você nasceu durante a ditadura militar empresarial no Brasil e não pegou a censura daquele momento. Não. Governamental não. Não. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar, a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão, né, daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista que nós somos capazes, né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade, ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere, mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez, né, isso possa parecer até inocente, mas não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje de modo estranho é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Não precisa usar o inglês, né? Existe o verbo bulir? Sim, bulir, você não vai bulir nisso, menino. Macaco que bule muito que é chumbo, né? Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Bulir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Rei, Nações e Narizinho, que era proibida a leitura, porque minha família é tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no Index Librorum Prohibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos os judeus, narigudos, a gente era qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era proibido. E narizinho ali era inho, né? É verdade. Certo? Portanto, se fosse Cyrano de Bergerac, então jamais você poderia nem chegar perto. Né? Ora, quando a gente olha aquilo que, né, é a possibilidade, né, de bulir, está lá no Monteiro Lobato. O verbo bulir é um verbo que existe em português. Por que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying
não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu, gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio para nós via Rio Grande do Sul, a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade no Macunaíma. Não sabia disso. Que veio da Argentina o jogo, da Itália para a Argentina e depois para cá. O interessante é que no jogo de truco, para quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz você é o ladrão, né? Você fala você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala, certo? E você é humilhado, e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho e na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa, né, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. Eu não faço isso também. Isso, não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Certo? Mais um motivo para eu não falar com a plateia. Tua grande questão, será que eu fui ofensivo? Para a pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo, ou dolo. Existe culpa. A sua intenção não era de Não era, mas machucou. Né? A frase vai doer mais em mim do que em você, né? Até, como se diz no Rio Grande, até pai e mãe já falaram isso um dia. Certo? Então, esta ideia, né, de uma cautela é muito diferente de uma anulação, né, da minha forma de comunicação. O politicamente correto, ele funciona, né, muito mais por algo que um dia, eu gosto de citar isso, o Lenin tem um texto, né, o Vladimir Ilyich, o Leonov Lenin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta, né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Né? Algumas das coisas que eu falava há algum tempo, numa coisa que produziam até riso, numa palestra, eu recuei. Não porque eu queira me censurar, eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa, como faço, mas que não chateie, né, nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva, né, algo do modo próprio. A frase antiga, Milor Fernandes dizia, o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidá-la. Certo? Claro. Então, não tem como lidar com o idiosincrático, mas que a gente precisa tomar cautela, quem está com comunicação, sem dúvida. Eu concordo, é que eu também vejo, Cortella, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação, às vezes, também. De passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso, né? Porque senão a gente não chega... Às vezes, realmente, tem a vareta, ela exagera para aquele lado, tanto no politicamente correto, como na provocação. Sim, claro. A vareta, ela vai longe mesmo. Eu acho que... Mas são atividades de comunicação diversas. Faz parte um pouco da tua atividade. Claro. A iconoclastia. Claro. Né, a demolição dos ídolos. Né, é difícil a gente lidar com algo, desde a origem, em que o humor não tem a tarefa, né, de, como lembrava o Gil Vicente, castiga-te ridendo mores. Mexe com os costumes rindo. Então, é muito diverso. Claro. Algo que está como possibilidade na atuação. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro, portanto ela está habituada, ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada. Eu vou para lá como espectador, sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras, e você que está no palco faz a mesma coisa. Eu sou livre para entrar num espaço como esse, armado, mesmo que eu não tenha a legislação a meu favor. Mas ser livre não significa que eu tenho licença para fazê-lo. Dizendo de outro modo, eu sou livre e tenho que assumir a consequência. Eu tenho um livro com o título dessa palestra, chamado, claro, Por que Fazemos o que Fazemos. E ele começa com uma reflexão sobre detesto segunda-feira. Detesto segunda-feira. Há pessoas que entram num desespero imenso quando a segunda-feira se aproxima, quando no domingo à tarde elas se dão conta de que o domingo está terminando e se dão conta mais ainda de que amanhã existe. E é claro, eu costumo dizer que há uma diferença séria
entre cansaço e estresse, entre aquilo que te desgasta e você recupera e aquilo que te faz romper-se, fragmentar-se. O estresse faz isso, o cansaço, ele apenas é um indicador de esforço intenso. E aí eu dou um exemplo, que é esse que eu vou trazer agora. Segunda-feira, como hoje, 6 horas da manhã, teu despertador no celular toca. Você quer apenas dormir mais um pouco, você não quer levantar naquele minuto, você põe, né, o sistema de desperte-me depois. É só cansaço. Tocou teu despertador às 6 da manhã, você não quer levantar, você não quer sair dali. É estresse. 6 da manhã, tocou o despertador, você quer dormir mais um pouco, tudo bem. Você não quer sair da cama, você cutuca a pessoa que está do teu lado e diz, liga lá, diz que eu morri. É aquele dia em que você reza para um caminhão ter entalado, né, num dos viadutos da Marginal para ficar tudo parado, para o sistema de metrô ter a sua interrupção completa. É estresse. Quando é cansaço? Ora, o cansaço resulta de um esforço intenso. Por exemplo, fazer uma palestra durante 1h15 cansa, mas não estressa. Jogar 1 hora de futebol, 1 hora de beach tennis, que agora está na moda, cansa, mas não estressa. Jogar truco a noite inteira não cansa. E nem estressa. Mas cansa. Depois de umas 6, 7 horas você começa, né, a ficar um pouco cansado ou cansado. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Transar, se você ainda lembra, cansa, mas não estressa. O que é que te estressa? Aquilo que você está fazendo que você não vê sentido em fazer aquilo. Você não vê razão de fazer aquilo. Por exemplo, tocou o despertador. Não quero levantar naquela hora, tudo bem, descanso. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você cura estresse? Reorientando tua rota, vendo de fato por que é que você quer fazer aquilo ou não quer fazer. Nesta hora, é preciso, quando se pensa no porquê fazemos o que fazemos, meditar mais seriamente sobre qual é o sentido daquilo que você faz ou do que eu faço. E eu estou usando propositadamente aqui a palavra sentido em 2 acepções. Sentido como significado e sentido como direção. Qual é o sentido do que faço? Isto é, qual é a direção que isso toma, para onde vai? E qual é o significado que isso tem para mim? Diz assim, mas para quê? E não é só eu ir tocando as coisas, a vida, essa é uma escolha. Há um nome para isso. A pessoa que vai vivendo sem refletir, sem meditar, sem pensar nas razões, que é a alienação. A expressão alienado significa aquela pessoa que não pertence a si mesma. Aliás, até o século XIX, a expressão alienado era usada no campo da saúde mental para caracterizar as pessoas que tinham alguma perturbação. Em alguns idiomas, entre eles o francês, o que nós chamamos aqui de hospício, no Brasil era chamado de asilo de alienados. Né? Asilo de alienê. Quem aqui gosta de Machado de Assis se lembra que ele tem um clássico livro chamado O Alienista. Por quê? Porque se entendia que a pessoa que tinha alguma perturbação mental, ela não pertencia a si mesma. Em outras palavras, ela não tinha autonomia, ela não tinha soberania sobre si, ela não tinha decisão própria. Então ela não pertencia a si. E o termo é também alienado. Mais tarde, para quem tem mais idade talvez se lembre, a palavra alienado foi utilizada no campo financeiro. Muitas vezes você comprava, e até hoje, um veículo, um carro por empréstimo, né? E ele tinha dentro, inclusive no documento, enquanto você não pagava todas as prestações, nele estava escrito no documento alienação fiduciária. Isto é, você tinha o uso, mas não tinha a posse. Você tinha o uso, mas não tinha a destinação. Isso vale quando a gente imagina uma pessoa que tenha sobre a sua vida apenas o uso, mas não tenha a posse. Dizendo de outro modo, aquela pessoa que não se pertence. Em outras palavras, de novo, aquela pessoa que não tem autonomia sobre si, que não decide como vai, para onde vai, por que vai. Evidentemente que a gente dá um nome para as pessoas que conseguem e precisam e são capazes de decidir como vão, para onde vão, que é liberdade. Atenção, quando a gente fala em liberdade, cautela, porque esse é um termo que vem sendo exagerado nesses nossos tempos. E em nome da liberdade se conduz muitas vezes ao disparate, ao desastre. Cautela. Eu gosto muito de um especial psicanalista, psicólogo e filósofo alemão chamado Erich Fromm.
Erich Fromm nasceu em 1900, portanto, alguém que construiu toda uma concepção que utilizou uma parte do trabalho de Freud também para as coisas que fez. E na introdução de uma das suas obras, o Erich Fromm escreveu algo que eu acho definitivo. Toda vez que eu posso, eu repito essa ideia, porque eu acho que ela ajuda muito a pensar, inclusive, nosso país, nestes tempos. Ele escreveu, Erich Fromm, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Isto é, eu, Cortella, sou livre para várias coisas, mas eu não tenho licença para fazer o equivocado. Por exemplo, eu sou livre para dirigir depois de ter tomado bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para fazê-lo. Isto é, o fato de eu ser livre não me autoriza a fazer algo. Eu sou livre para entrar num espaço como esse, armado, mesmo que eu não tenha a legislação a meu favor. Mas ser livre não significa que eu tenho licença para fazê-lo. Dizendo de outro modo, eu sou livre e tenho que assumir a consequência. Eu sou livre para postar na internet o que eu desejar, mas eu não tenho licença para difundir o pensamento mentiroso, falso, escondedor. É muito comum um exemplo que vale para o nosso país nesse momento, para pensar. Você tem liberdade com a responsabilidade. Eu sou livre para várias coisas, mas eu não posso. Não sou livre para fazer algo que eu vou fazer agora, que não deve ser feito. Só vou fazê-lo como exemplo. Eu não tenho licença para gritar fogo num auditório lotado, num cinema cheio, num teatro pleno de pessoas. Ah, mas eu sou livre, eu grito se eu quiser. Não, você não tem licença para o perigoso, o mentiroso, o falso. Apenas você é livre para fazê-lo. E eu indico essa percepção porque, é claro, que quando nós pensamos no como é que você ganha a vida, uma das questões centrais disso é que a minha liberdade me coloca o requisito dela ser uma liberdade consequente, meditada, que faça com que eu não deixe a minha vida e a de outras pessoas desgraçada.